Aleluia. Irmãos queridos, o título da minha mensagem nesta noite é Generosidade, a verdadeira grandeza. Um coração generoso, ele manifesta e expressa a verdadeira grandeza. Generosidade, a verdadeira grandeza. Hoje o texto que nós vamos ler fala sobre dízimo. Por conta de tudo o que nós vemos hoje, tanto na grande mídia quanto pela internet, de pastores, pilantras, e muito de tudo isso, na realidade, são coisas levantadas pela mídia, pela internet, mas, de fato, existem pastores pilantras, e por causa disso nós ficamos receosos em falar algo que é bíblico e que também foi colocado por Deus nas Escrituras para o nosso bem. Poucas vezes, na realidade, aqui na igreja nós fizemos uma pregação falando e ensinando sobre esse tema, mas é necessário falar sobre isso, é importante trazermos luz e um esclarecimento pastoral sobre isso, se realmente quisermos que Jesus seja o Senhor das nossas vidas. O tema que nós estamos abordando neste ano é Jesus, o Senhor das nossas vidas. E se nós quisermos que verdadeiramente Ele seja o Senhor das nossas vidas, nós temos que nos lembrar do que Jesus disse no Sermão da Montanha. Em Mateus capítulo 6, versículo 24, Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Também está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. E de fato, esse tema das nossas contribuições é um tema íntimo da fé. É pela fé que nós nos tornamos dizimistas, é pela fé que nós contribuímos na igreja, é pela fé que nós ofertamos na obra de Deus. E a palavra do Senhor também diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Por isso é tão necessário nós fazermos esta pregação nesta noite. Malaquias, capítulo 3, versículo 7, eu quero começar então por este texto, convido você a abrir a Bíblia, ou se não, acompanhar aqui comigo. Diz assim o texto sagrado: desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos exércitos. Mas vocês perguntam, como havemos de voltar? Irmãos, desde o Antigo Testamento, o clamor e o apelo de Deus para o seu povo é: tornem-se para mim, se convertam a mim, voltem-se para mim. Nós encontramos isso em todas as Escrituras, inclusive no Novo Testamento. O Senhor Jesus fala sobre a parábola do filho pródigo, em que o pai espera o retorno deste filho. E aqui o Senhor Deus está falando com a nação de Israel, está dizendo: vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos exércitos. Mas vocês perguntam, como havemos de voltar? Em que nós havemos de voltar? Deus está falando com eles, está dizendo: vocês se desviaram, vocês estão longe de mim. E o povo está dizendo: nós? Em que nós nos desviamos? Como assim nós estamos desviados? Em que trecho do caminho nós nos perdemos? Jamais, nós estamos aqui contigo, Senhor. E o livro de Malaquias, ele traz este diálogo de Deus fazendo afirmações e o povo de Israel sempre surpreso. Deus está dizendo: olha, vocês têm feito isto, e eles dizendo: não, Senhor, nós jamais, de modo algum. E Deus dá então um exemplo de como eles estavam desviados. Eles estavam desviados em vários pontos, que eles não estavam observando a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, mas Deus traz aqui um ponto para mostrar como eles estavam desviados.
E o texto continua no versículo 8, Malaquias 3, versículo 8. Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando. Vocês, a nação toda, tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida, por causa de vocês, repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui, irmãos, o povo estava desviado, mas eles não estavam vendo. Eles estavam desviados, mas não achavam que estavam desviados. E Deus dá um exemplo a respeito da questão das contribuições para a manutenção da casa e da sua obra. E hoje, com certeza, a palavra é viva, poderosa e eficaz, como se tivesse sido escrita pela manhã. Há muitas pessoas que não sentem que têm sido infiéis em suas contribuições ao Senhor. Essas contribuições visavam basicamente trazer sustento para os sacerdotes e a manutenção da casa do Senhor, e também auxílio aos necessitados. E alguns argumentos são utilizados hoje para que as pessoas não contribuam com a casa do Senhor. Também naqueles dias eles usavam alguns argumentos que são semelhantes aos de hoje, como desculpas que o povo de Israel dava para não contribuir, para não serem fiéis com a casa do Senhor. Quais poderiam ser os motivos pelos quais o povo não estava sendo generoso no seu trato, no seu cuidado com a casa do Senhor, com o sustento da casa de Deus? Primeiro lugar, os líderes são maus. E o texto de Malaquias, no seu contexto, declara, irmãos, que de fato os líderes eram maus. A palavra do Senhor diz que Deus fez duras reprimendas aos sacerdotes, aos líderes de Israel, dizendo que eles estavam pecando e dizendo que eles estavam levando também o povo a pecar. Eles não eram de fato bons líderes, e Deus os repreende de maneira dura, a ponto de dizer que esses sacerdotes seriam humilhados. Como? Deus iria pegar excremento e iria jogar na cara dessas pessoas, jogar na cara desses líderes, mostrando o nível da perdição, o nível do desvio, o nível da corrupção destes homens. Quão indignado Deus estava com o pecado daqueles líderes. De fato, líderes maus sempre existiram e sempre existirão. Em todos os lugares, em todos os tempos históricos, existiram líderes maus e sempre existirão. Vocês lembram, há alguns anos atrás, aquele ocorrido que saiu até nos telejornais, dos médicos corruptos que começaram a fazer cirurgias, sem que as pessoas na realidade precisassem de cirurgias, e colocavam ali próteses de baixa, de péssima qualidade, e então aquele escândalo milionário veio à tona. Médicos que deveriam ser pessoas que estão ali para curar as outras pessoas, e estavam fazendo cirurgias para, na realidade, obter dinheiro, lucro. São líderes em todos os tempos, e o Senhor Jesus nos advertiu que isso também, como nos dias do Antigo Testamento, aconteceria nos nossos dias. Quero ler com os irmãos 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, diz assim:
Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, no Antigo Testamento, também haverá falsos mestres entre vocês, na igreja. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será infamado, será difamado. Movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias, mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não cai no esquecimento. Talvez esse povo de Israel, no intuito de se desculparem porque não estavam sendo generosos com a casa do Senhor, talvez eles dissessem: nós não estamos animados para trazer oferta à casa do Senhor, haja vista que há falsos líderes. É exatamente a justificativa que muitos também dão nos nossos dias. A palavra deixa claro que Deus combate estes líderes malignos, sua condenação está decretada, e eles não ficarão sem castigo, mas muitos utilizam sim a falta dos outros, o pecado dos outros, para justificar a própria avareza e ganância. Quando você olha para a história de homens de Deus, de igrejas abençoadas, igrejas decentes, geralmente você vê um padrão, geralmente você vê a mesma disposição que houve também nos discípulos de Jesus, como por exemplo, Pedro e os discípulos que fizeram uma grande pescaria e tiveram uma grande prosperidade, e exatamente naquele momento Jesus os chama, e eles deixam toda aquela vida deles para trás, e seguem a Jesus. Esse é um padrão. Existem muitos homens assim na história dos homens de Deus, e a maioria deles abriram mão de muitas questões, principalmente financeiras. Muitos abriram mão de muitas coisas para servir ao Senhor, inclusive financeiramente falando, irmãos. Por isso, não faz sentido algum pessoas que se apaixonaram por Jesus, foram chamadas por Ele, deixaram carreiras muitas vezes promissoras para servir ao Senhor, e nós acharmos que eles saíram de lá e vieram para fazer a obra de Deus, para roubar os crentes. Essa é a história sim de muitos homens e mulheres de Deus, como Paulo. Paulo, ele era do sinédrio, ele era proeminente, ele tinha uma carreira, ele tinha um status, mas no momento em que ele teve um encontro com Jesus, a sua vida foi transformada, e ele deixou tudo aquilo para trás. E a Bíblia diz, e é uma expressão de Paulo: eu considero como refúgio, como esterco, todas estas coisas para possuir a Cristo. Jesus é maior que todas estas coisas. Homens de Deus, verdadeiros pastores. João Batista, ele era filho de sacerdote, de uma linhagem sacerdotal, e ele também era sacerdote. Ele poderia ter servido a Deus no templo, mas o templo estava corrompido, então ele prefere deixar tudo aquilo e ir servir a Deus no deserto, anunciando o caminho do Senhor, batizando, pregando arrependimento a Israel. Diz a Bíblia que ele se alimentava de gafanhoto e mel silvestre, irmãos. Então ele abriu mão destas coisas para servir ao Senhor. E nós temos também no Novo Testamento, em Hebreus capítulo 11, versículo 24 a 26, um relato sobre Moisés, um personagem do Antigo Testamento que é usado para trazer inspiração também para nós nos nossos dias. E diz a palavra que Moisés, pela fé, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres passageiros do pecado. Esta é a história da igreja.
Irmãos, os irmãos sabem que eu sou formado em Direito, mas quando eu me formei, nós já estávamos fazendo a obra de Deus aqui. Então, eu não tive disposição intelectual para seguir essa carreira, porque eu já estava empenhado em fazer a obra de Deus. Mas eu trabalhava secularmente. Primeiro eu trabalhava num hotel da minha família, junto com o meu pai, e eu trabalhei por cerca de 7 ou 9 anos, não me lembro ao certo se foi 7 ou 9 anos, mas eu trabalhei secularmente. E os irmãos sabem que no início da igreja, eu não só trabalhava, como também eu e a minha esposa, pastora Rovena, nós dávamos o dízimo dobrado, para o sustento e o mantimento, para ajudar na obra do Senhor aqui na igreja. E o tempo foi passando e eu fui trabalhando. E por que eu trabalhava, irmãos? Porque eu não queria justamente que as pessoas olhassem para mim e fizessem alguma acusação, algum comentário, como do tipo que estavam acontecendo nos nossos dias, que havia muito preconceito, havia uma batalha muito grande da mídia, da Rede Globo especialmente, contra os pastores, falácias, coisas horríveis, plantando ideias no imaginário popular, no senso comum das pessoas. Então eu não queria, eu queria que as pessoas olhassem para mim e dissessem: não, mas o pastor Alex, ele trabalha, ele não vive da obra, ele não é integrado na obra, ele é um trabalhador. E eu trabalhei, irmãos, enquanto eu pude. Chegou um tempo que o hotel foi vendido, meu pai montou uma loja de carros, uma loja de veículos, e eu vim trabalhar com ele na loja de veículos, mas os irmãos iam da igreja lá se aconselharem comigo, e eles chegavam, e às vezes eu ficava embaraçado, porque ao mesmo tempo que eu queria dar atenção para os irmãos, e eles precisavam de um aconselhamento, de uma palavra, eles precisavam de uma pastoral, o meu patrão, que era o meu pai, ficava nervoso, ficava caminhando de um lado para o outro, porque ele queria que eu estivesse atento para as coisas do trabalho secular e profissional. E então chegou um momento em que os irmãos da igreja, a diretoria da igreja, junto com alguns irmãos, se reuniram, me chamaram e disseram: pastor, não tem mais como, com a igreja do tamanho que está, de você ficar trabalhando e se dividindo. Você não é super-homem, você vai ter que se dedicar à palavra, vai ter que se dedicar ao pastoreio, vai ter que se dedicar ao evangelho. E ali eu entendi pelo Espírito Santo que eu deveria ficar integrado na obra. Nesse momento a igreja definiu um salário fixo para mim, e desde aquela época, irmãos, até hoje eu só tive uma vez aumento salarial aqui no meu ordenado aqui na igreja, porque eu ganho um salário fixo, todos os meses eu ganho o mesmo salário aqui da igreja, mas foi algo muito forte para mim, porque quando eu fui dar a notícia para o meu pai, eu disse: pai, eu vou trabalhar na obra de Deus, eu quero sair do trabalho aqui, do nosso trabalho. E o meu pai disse: mas filho, eu construí essa loja para você, eu construí isso aqui para você, é para você dar continuidade. E eu disse: pai, eu estou indo para fazer algo muito grande, pai, que é pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus me chamou para isso. E existem, irmãos, verdadeiros pastores na história, como por exemplo o rei Davi. O rei Davi, ele foi chamado de o pastor de Israel. Por quê? Porque ele tinha um coração paternal, ele se preocupava com as pessoas que estavam sob a sua liderança. E um dia, quando ele estava foragido, ele estava fugindo, estava com problema, junto com ele estavam os seus valentes, os seus guerreiros, e eles estavam escondidos em um local chamado Caverna de Adulão, um lugar ermo, um lugar desértico. E ali de repente veio à mente de Davi uma lembrança de tempos da sua juventude, em que ele pastoreava as ovelhas na cidade de Belém. E nesse momento sai da boca de Davi, do seu peito, misturado com uma saudade, um desespero, e ele fala, ele exclama:
quem me dera beber da água do poço de Belém, que está junto à porta. Alguns soldados ouviram isso e pensaram entre si: um desejo do rei é uma ordem. E estes 3 soldados valentes, eles irrompem por meio do arraial dos inimigos, dos filisteus, e com risco de morte, eles vão até aquela fonte, a porta de Belém, e eles pegam água dali, e eles trazem água, sofrendo risco de morte, correndo risco de vida, e eles trazem esta água para o rei Davi. Nesse ponto, diz a Escritura com simplicidade: porém Davi não quis beber, mas derramou perante o Senhor, e disse: nunca, meu Deus, permita que faça tal coisa. Beberia eu o sangue destes varões com as suas vidas? Ele pegou aquela água, ele não bebeu, ele jogou diante do Senhor e disse: nunca, Senhor. Como poderia eu colocar esses homens em risco por um capricho vil? Mas nós não vemos isso na vida de muitas pessoas. Muitos líderes contrastam friamente, tiranos, sacrificam seu povo e seus soldados para satisfazerem suas ambições desmedidas. Não nos admira que Davi, alguém tão nobre, conquistasse um lugar permanente no coração de seu povo, até os dias de hoje. Essa consideração que ele tinha, esse zelo, esse amor pelo próximo, é a insígnia de verdadeira grandeza. Segundo motivo, pelo qual o povo alegava que não se sentia motivado para contribuir na casa do Senhor. O primeiro motivo: nós não vamos contribuir porque os líderes são maus, são ladrões, são corruptos. A segunda desculpa, o segundo motivo que os levava a não se sentirem motivados para contribuir na casa do Senhor, é: nós estamos passando necessidade. Naquela época o povo estava sob o jugo do Império Persa, eles pagavam impostos altíssimos ao Império Persa, as colheitas não eram as melhores, e aí o povo poderia dizer: eu não tenho sido generoso, eu não tenho contribuído, porque eu tenho passado necessidade. E o que o texto vai dizer é o contrário, Deus está denunciando: sabe por que há tanta praga na lavoura de vocês? Sabe por que os gafanhotos estão devorando a lavoura de vocês? Sabe por que o campo de vocês tem sido estéril? Porque vocês têm sido infiéis. E não apenas no dízimo, porque o texto de Malaquias está mostrando que eles não eram infiéis apenas na questão do dízimo, eles eram infiéis em muitos outros mandamentos que eles estavam quebrando. O dízimo era apenas um deles. Ora, é por isso que vocês estão do jeito que vocês estão. Vocês estão dizendo: nós não contribuímos, nós não somos generosos, nós não somos fiéis, não temos ânimo para sermos fiéis a Deus em todos os sentidos da nossa existência, por conta da necessidade em que nos encontramos. E aí Malaquias, inspirado por Deus, vem e diz: é o contrário. Vocês estão alegando falta de fé para contribuir, para serem honestos em suas casas, com as suas esposas, com as suas famílias, porque eles também, muitos deles, eram adúlteros e desonestos com seus filhos e com as suas esposas, com as suas casas. Vocês estão alegando isso, porque as suas mulheres não fazem aquilo que vocês querem, não estão correspondendo à maneira como vocês querem. Não. Vocês deveriam ser fiéis às esposas de vocês, às casas de vocês, aos filhos de vocês, à família de vocês, pela fé, porque vocês são de Deus, porque vocês são meus, porque vocês estão comigo, porque vocês creem. Da mesma maneira na questão das contribuições na casa do Senhor,
Vocês estão alegando falta de fé em contribuir, falta de fé por conta da situação financeira, por conta da situação caótica em que vocês vivem. É o contrário. Vocês estão nesta situação porque vocês não possuem fé, porque vocês não respeitaram a aliança que eu fiz com vocês. Vocês lembram, irmãos, que Deus havia feito uma aliança com o povo de Israel? Se o povo fosse fiel a Deus, Deus iria abençoá-los, Deus iria guardá-los, Deus iria protegê-los, Deus iria suprir todas as necessidades do povo. A gente acredita, irmãos, que o dízimo não é uma contribuição, o dízimo é uma devolução. E aí, se esse princípio é correto, que o dízimo, como Deus está dizendo nesta palavra, não é uma contribuição, mas é uma devolução. Então a questão não é se eu tenho sobrando para ser fiel ou não, porque a questão aqui que está sendo colocada, eu não posso ir, por exemplo, num mercado e pegar o que não é meu. Esse é o argumento aqui. Deus diz: eu designei que esta parte seria para mim. Isto é para mim. E ali, quando Deus fala para mim, são o mantimento dos sacerdotes, o mantimento da casa do Senhor, da obra do Senhor, e também os necessitados. Eu designei. Isto significa que mesmo diante de uma necessidade, você não pode pegar o que não é seu. É esse o princípio bíblico que se estabelece. Deus conhece os corações. Essa é a regra. A necessidade é justamente um teste. Deus está testando o seu povo. O texto diz exatamente isto: provai-me nisto. Faz um teste. Deus está testando o seu povo. Os irmãos lembram da viúva de Serepta? O profeta Elias, diante de uma seca imensa, uma seca por uma circunstância climática, uma crise, aliás, por uma circunstância climática, uma grande seca que aconteceu em Israel. Então as pessoas não têm comida, não têm alimento, e ele chega até a casa de uma viúva. Deus o enviou, e isso na Bíblia é emblemático. Deus o enviou a uma viúva, que eram na época as pessoas mais necessitadas, carentes da obra assistencial. Mulheres muitas vezes desamparadas, que não tinham como se sustentar. E ele diz para essa mulher: mulher, faça comida para mim. E ela diz: Senhor, eu só tenho um prato de comida, que eu e o meu filho comeremos e depois morreremos. E o profeta diz a ela: faça primeiro e traga para mim, depois você vai comer. Talvez nós podemos nos escandalizar com isso, irmãos, mas é óbvio que é um teste. É óbvio que Deus vai fazer aquilo que a sua palavra diz que Ele vai fazer, porque Deus é fiel. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E os irmãos conhecem a história. Deus proveu para esta viúva de Serepta. Também em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1 a 4, diz a palavra do Senhor assim. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1 a 4. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que, na medida de suas posses e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participar dessa assistência
aos santos. Os macedônios estavam em profunda pobreza, mas quando houve uma necessidade, e aqui não é a questão do dízimo, o povo estava passando por uma necessidade, e Paulo diz: precisamos que vocês contribuam. E aí as pessoas da Macedônia, em profunda pobreza, elas falam: nós queremos contribuir. E aí Paulo fala: mas com quê? Nós queremos, porque isso é uma graça. É uma graça poder contribuir, é uma graça, é assim que eles veem, é assim que Paulo vê. Na sua profunda pobreza, eles abundaram em generosidade e ajudaram os cristãos mais pobres. E aí vem o debate em torno do dízimo, porque o debate em torno do dízimo, ele se dá, irmãos, muitas vezes manifestando avareza de pastores gananciosos, mas também a avareza daqueles cristãos que não querem ver o progresso, que não querem ver a obra de Deus prosperando na terra. O dízimo ainda é, hoje, algo que deve ser exercido no Novo Testamento. E muitas pessoas olham para o dízimo e dizem assim: não, o dízimo é uma coisa lá da lei, lá do Antigo Testamento. E é verdade, irmãos, o dízimo é da lei, o dízimo está na lei, o dízimo está no Antigo Testamento. Mas o dízimo também está antes da lei, porque a lei veio com Moisés. Depois da escravidão do Egito, depois da Páscoa, quando o povo é libertado, quando eles atravessam o Mar Vermelho, então lá no Monte Sinai, Deus dá a lei, junto com a lei, Deus coloca a questão do dízimo. Só que antes de existir a lei, pela fé, diz a Bíblia que Abraão, o pai da fé, o patriarca, já deu o dízimo a Melquisedeque. Na lei, os dízimos eram para os levitas, para o templo, sustento da casa do Senhor. No Novo Testamento, o dízimo é para o sustento, para a alavancagem, para a promoção da obra, da missão da igreja, porque Jesus é o cabeça da igreja. E é interessante, irmãos, porque lá antes da lei, diz a Bíblia que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, sumo sacerdote. E no Novo Testamento, no livro de Hebreus, diz justamente que Jesus é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, é óbvio que o dízimo ainda vale para a igreja do Novo Testamento nos nossos dias. Jesus, em Mateus 23 diz, eu gostaria que os irmãos acompanhassem aqui, Mateus 23. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deveriam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Sabe o que os fariseus faziam, irmãos? Os fariseus vendiam um temperinho da horta, um endro, um cominho, uma salsinha lá, e eles davam o dízimo. Eles eram fiéis na prática do dízimo. E Jesus denuncia isso, e ele diz assim: olhe, vocês fazem isso, vocês são fiéis na prática do dízimo, mas vocês se esquecem dos mandamentos mais importantes da lei. Porém, nós podemos pensar, então, Jesus chegou ali e disse assim: então agora vocês não precisam mais dar dízimo, vocês não precisam mais nada disso, o que vocês precisam é dar justiça e amar o próximo, vocês precisam praticar esses preceitos, a misericórdia, a justiça e a fé, amar e praticar a justiça. Não, Jesus não fala isso. O que Jesus fala, irmãos? Ele usa aqui o pronome demonstrativo estas, vocês devem fazer estas coisas. O pronome demonstrativo estas visa retratar aquilo que está mais próximo. E o que está mais próximo? A justiça, a misericórdia e a fé, que eles deveriam amar e praticar a justiça. E então, vocês devem fazer estas coisas sem omitir aquelas. O pronome demonstrativo aquelas
visa falar do que foi falado anteriormente, do que já está mais distante. Que coisas são aquelas? O dízimo do endro, do hortelã e do cominho. Vocês estão certos, vocês não podem omitir aquelas. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz: seja fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Isso é para nós hoje também. E algumas pessoas então vão dizer: ah, está certo, isso está no Novo Testamento, Jesus falou isso no Novo Testamento, mas aqui a nova aliança ainda não tinha sido confirmada. Irmãos, se nós formos por esse argumento, então nós vamos dizer que todo o sermão da montanha também nós não precisamos praticar. Todo o sermão da montanha, que é o código ético, a lei moral de Jesus, que Jesus pegou a lei e até amplificou-a, dizendo: se vocês ouviram da lei que diz, não cobiçarás a mulher do teu próximo, eu porém vos digo, se no teu coração você desejar, você cobiçar, você já está adulterando. Então, se nós seguirmos esse padrão, esse argumento, nós vamos ter que desconsiderar todo o sermão da montanha de nosso Senhor Jesus, não precisamos praticar nada. O sermão da montanha que começa em Mateus capítulo 5 e vai até Mateus capítulo 8. E isso não tem nada a ver, isso é um absurdo sem precedentes. Em Mateus, no sermão da montanha, capítulo 5, versículo 17, Jesus vai dizer assim, Mateus capítulo 5, versículo 17, diz assim: não pensem que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, mas para cumprir, porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Jesus está falando que é para cumprir a lei até quando, irmãos? Enquanto houver terra, enquanto houver firmamento, enquanto houver vida, nem um i, nem um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. E ele continua no versículo 19: aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar a outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Quer dizer, irmãos, se qualquer pessoa ensinar coisa diferente, será considerado mínimo no reino dos céus. É o que Jesus está dizendo aqui. Ah, mas a questão do dízimo, pastor, era exclusiva e específica para os judeus. Eles que tinham que observar os dízimos, não nós. E aí eu pergunto, irmãos, com que critérios nós podemos usar para fazer essa separação? O Salmo 23 é para todos nós. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas de descanso, refrigera minha alma. As bênçãos são para todos nós, mas os encargos, as responsabilidades, os mandamentos são só para os judeus. Na realidade, irmãos, a Bíblia ensina que tudo era para os judeus. Os dízimos, as bênçãos, as promessas, é o que Paulo ensina. Romanos capítulo 9, versículo 4. Romanos capítulo 9, versículo 4, diz assim: são israelitas, a eles pertence a adoção, sim, como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. As promessas são dos israelitas. Deles são os patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó. Também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Então, irmãos, tudo era dos judeus. E o apóstolo Paulo mais adiante vai dizer que eles são a árvore. Nós, porém, fomos enxertados nesta árvore. Deus
não tem dois povos. Deus não tem uma esposa e uma concubina. Deus não tem dois códigos morais. Não, Deus tem um povo só. Deus tem uma lei só. Deus tem um código moral só. Em Efésios capítulo 2, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Também o apóstolo Paulo diz: em Cristo não há judeu, nem servo, nem livre, nem cita, nem bárbaro, porque Cristo é tudo em todos. Aqui, irmãos, veja o que diz a palavra, e isto é o que nós temos. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, diz aqui, o texto de Efésios. Então, aqui os mandamentos na forma de ordenança são historicamente interpretados como os mandamentos cerimoniais, os mandamentos que eram figuras, tipologias, que o livro de Hebreus chama de sombra, era uma sombra. O que é uma sombra, irmãos? Uma sombra é algo que tem uma aparência, que se parece com algo, mas não é a substância, não é a realidade ainda. A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava. Pedro tinha tanta unção do Espírito Santo que quando Pedro passava, a sombra de Pedro curava. Pois bem, no Antigo Testamento, quando se sacrificava um cordeirinho ali no culto cerimonial, as festas, os dias especiais, as festas santas, tudo isso eram sombras. A sombra, lá no Antigo Testamento, já curava, porque a graça de nosso Senhor Jesus, através da sua sombra, alcançava os judeus, lá na Antiga Aliança, porque eles precisavam da graça de Deus, porque eles eram pecadores. Então, irmãos, quando nós temos a realidade, que é Jesus Cristo, porque o maior exemplo de uma sombra é este: Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqueles cordeirinhos que eram sacrificados, eles apontavam para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando você tem a substância, quando você tem a realidade, não faz mais sentido a sombra. E é por isso que Jesus aboliu os mandamentos na forma de ordenanças. Esses mandamentos que eram cerimoniais, que eram sombras, foram abolidos, porque aquilo que havia de vir já veio, a essência, a realidade. Então, irmãos, nesse ponto entra o debate. O mandamento da contribuição para a manutenção da obra de Deus é um mandamento cerimonial ou é um mandamento moral? O mandamento para contribuição, da contribuição para o sustento e mantimento da obra de Deus e do Evangelho na terra, ele é uma sombra ou ele é um mandamento moral? A contribuição para que os ministros de Deus se mantenham em tempo integral na obra do Senhor e se dediquem especificamente ao Evangelho, é um mandamento moral ou cerimonial? Isso é uma sombra? A contribuição para que a igreja direcione uma parte do dinheiro para a obra missionária, para a plantação de igreja entre os povos não alcançados, isso é uma questão moral ou cerimonial? Isso é uma sombra? Vocês acham que isso é uma sombra? A sombra era algo que apontava para uma realidade, mas tendo vindo a realidade, não há mais necessidade da sombra. Então, irmãos, a contribuição na casa do Senhor é uma sombra?
a contribuição na casa do Senhor, para que a igreja também direcione recursos para a obra social, hoje é uma sombra, porque nós desejamos e temos o sonho aqui de no futuro termos uma casa de recuperação, para viciados, para recuperar pessoas e tantas coisas que a igreja pode e deve fazer, mas que hoje nós não podemos fazer porque ainda não temos capacidade financeira para fazer. E eu pergunto para os irmãos, estas coisas são uma sombra? São cerimoniais ou são morais? A ajuda aos necessitados, eles não têm mais necessidade. Os ministros que se mantêm integralmente na obra a partir do Novo Testamento, eles pagam a luz, a água, as despesas, fazendo uma oração, com base numa oração. Veja, irmãos, que não funciona. Por isso nós podemos afirmar que o dízimo faz parte também do Novo Testamento. O Novo Testamento fala sobre contribuição constante, proporcional e generosa. Citar o Novo Testamento para justificar, no caso de alguns apenas, uma avareza, é um baita de um tiro do pé. Porque o que nós vemos, irmãos, na realidade no Novo Testamento, são relatos de pessoas sendo muito mais generosas do que 10%. Por exemplo, a viúva, diz a Bíblia, irmãos, que certa feita Jesus sentou do lado do gasofilácio, e isso é tremendo, ele sentou assim, do lado do gasofilácio, e ele ficou olhando as pessoas que traziam as ofertas, e ele observou uma viúva que colocou ali 2 moedas, e ele disse: esta viúva ofertou mais do que todos vocês, porque esta viúva ofertou tudo o que ela tinha para o seu sustento, enquanto que vocês estão dando porções vultuosas, mas para vocês, proporcionalmente ao que vocês têm e ao que vocês ganham, vocês estão dando um resto para Deus. Isso está falando de quê, irmãos? De uma oferta proporcional. Aquela viúva pobre ofertou mais do que todos, e Jesus não recriminou ela. Jesus poderia: por que você vai levar isso para a igreja, mulher? É para o teu sustento, por que você está fazendo esse sacrifício? Afinal, agora no Novo Testamento não precisam mais sacrifícios. Mas Jesus elogiou o sacrifício e a fé daquela mulher. O jovem rico, irmãos, Jesus disse no Novo Testamento: vende tudo que tens e depois segue-me. A igreja primitiva tem um relato no livro de Atos dos Apóstolos, em que eles vendiam suas propriedades e seus terrenos, e depositavam aos pés dos apóstolos. Você pode ler na Bíblia. Os crentes da Macedônia, como já citei aqui, davam proporcionalmente as suas posses, e ainda acima delas. Ou seja, se for para contribuir menos, a gente fica com o Antigo Testamento mesmo, que é melhor. E aí entra uma questão muito interessante, irmãos. Muitas vezes o ímpio é mais generoso para alavancar as suas causas do que o povo de Deus. O ímpio muitas vezes é mais generoso do que o povo de Deus para fazer a obra do Evangelho. Em 2017, Jorge Soros doou 17 bilhões para uma ONG chamada Open Society. Essa ONG financia abortos pelo mundo e financia pautas esquerdistas, progressistas, entre elas o aborto, e as contribuições dele já chegaram a 32 bilhões. Calcula-se que esse homem doou 70% da sua fortuna para essas causas anticristo pelo mundo. E alguns cristãos estão debatendo se os 10% são muito. Se deve ou não deve devolver os 10% para a divulgação do Evangelho. Por isso, a grande questão e o que nós devemos perguntar hoje, irmãos, é se nós estamos em uma igreja verdadeira,
onde o evangelho é pregado. Porque se nós estamos numa igreja verdadeira, qualquer contribuição é sempre pequena, comparado ao benefício, ao tamanho do benefício que esta contribuição vai gerar. Quando essa contribuição é destinada na obra de Deus, ao levar recursos por todos os lados para que o evangelho possa ser difundido. Desde que eu me converti, irmãos, eu me tornei dizimista. Eu acho que foi no 3º ou 4º culto que eu estava indo, pelas primeiras vezes na igreja, e eu ouvi uma pregação que falava sobre dízimos e ofertas, e ali eram 2 missionárias, cantoras, e elas pregaram aquela palavra que diz assim: dai e ser-vos-á dada, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida que vocês medirem, vos medirão também. E aquela palavra entrou no meu coração. E eu me lembro que no dia seguinte eu visitei alguns amigos, eu estava pregando a palavra para esses amigos, e eles falaram para mim daquele senso comum, dizendo assim: viu, mas você está indo nessas igrejas, mas você vai dar dinheiro para os pastores. Naquela época, a Rede Globo estava batendo muito nessa tecla. E eu me lembro que com muita fé, eu abri a Bíblia, eu tinha recém ouvido aquela pregação, e eu abri a Bíblia no endereço, e eu li a palavra para eles, eu disse: está aqui, está escrito aqui, a boa medida, recalcada e sacudida, generosamente vos darão. E eu preguei para eles, e eu digo para vocês, irmãos, foi naquele dia que eu ganhei os meus amigos para Jesus, e eles vieram para a igreja, e eles se converteram. Então, irmãos, e se de repente, digamos, supostamente, nós chegarmos lá no céu e descobrirmos que o dízimo não era lei para o Novo Testamento, e aí? Eu pergunto para você, o que vocês perderam? Nós fomos generosos. A Bíblia diz: não acumulem tesouros na terra, porque na terra a ferrugem corrói, os ladrões arrombam e roubam, mas a traça come, mas ajuntem tesouros nos céus. O que nós teremos perdido, irmãos? O que teremos perdido se formos generosos? A Bíblia diz: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6 diz: e isto afirmo, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Aquele que semeia multiplicará a sua sementeira, diz a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo está dizendo a mesma coisa que Jesus: dai e ser-vos-á dado. Aquele que semeia pouco, pouco também colherá, mas o que semeia muito, muito colherá. Então, irmão, qual será o seu problema se você chegar no céu e descobrir não era lei? Aqui o texto diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração. E aí nós podemos fazer a pergunta: eu estou sendo generoso? Como que eu estou contribuindo? Talvez o dízimo seja um parâmetro de generosidade, para você ver se você é generoso ou não. Pelo menos 10%. Menos do que isso, talvez não seja generosidade aos olhos do Senhor. Foi o que ele disse a respeito daquela viúva. Essa mulher, sim, foi generosa. E às vezes nós pensamos: não, eu estou sendo generoso, mas qual o padrão? Qual o parâmetro, irmãos? Qual é o parâmetro? Ah, eu fui lá e dei uma ofertinha, fui lá e fiz uma doaçãozinha. Será mesmo que nós estamos sendo generosos? Qual o parâmetro? Você quer ser uma pessoa generosa? Agora, o problema não é se você chegar no céu e de repente descobrir que o dízimo não era lei para o Novo Testamento.
Mas se você chegar no céu e descobrir que o dízimo era a lei, que nós estávamos certos, e que era correto, e que era um parâmetro de generosidade, também para o Novo Testamento, e os cristãos que não deram, que não foram fiéis, então, tudo que está escrito em Malaquias tem aplicação para os nossos dias hoje, e não dar o dízimo, será uma grande infelicidade, porque olha o que diz a última parte do versículo 12, lá de Malaquias capítulo 7, diz assim: todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, vocês serão felizes, e se vocês não tiverem dado o dízimo, será na realidade uma grande infelicidade, porque a Bíblia diz: a alma generosa prosperará. A Bíblia diz, irmãos, que a igreja é a luz do mundo. O evangelho, nesse sentido, é o trabalho mais importante da terra, e ele não é feito só pelos pastores, ele é feito pelo corpo de Cristo, ele é feito por toda a igreja, porque um médico, ele pode livrar uma pessoa da morte, mas o evangelho livra a pessoa da morte eterna, o evangelho salva a alma da pessoa para sempre. Um advogado pode livrar uma pessoa da cadeia, mas o evangelho livra a pessoa da condenação eterna. Um artista pode trazer uma alegria momentânea a alguém, mas o evangelho traz uma paz eterna, uma paz para todo o sempre. E quando nós olhamos para os frutos da igreja, quantas pessoas estão nascendo de novo por este trabalho? Quantas pessoas estão nascendo através desse trabalho, de uma maneira que nós não imaginaríamos que iria acontecer? Quantas vidas resgatadas? Por quê, irmãos? Porque o evangelho é central, e é por isso que nós devemos ter um coração grato em contribuir, como os macedônios diziam: é uma graça, deixem-nos participar dessa graça. Só o evangelho salva. Por meio da pregação genuína, vidas são salvas, tudo é realizado por meio deste trabalho. Então o cristão genuíno, ele tem prazer em ver o evangelho prosperando, progredindo. Aqui está a falta de fé desses homens no Antigo Testamento, que também é a falta de fé de muitas pessoas nos nossos dias. E eu quero falar para vocês um princípio espiritual. Diz a Bíblia que aquele que dá um copo de água para um profeta, receberá galardão de profeta. Que princípio é esse, pastor? É que Deus abençoará toda a igreja de igual modo, irmãos. Porque existem pessoas que se dispõem a irem ao fundo do poço, mas isto só é possível porque outras pessoas estão segurando as cordas. Se alguém não estiver segurando nas cordas financeiramente, e esse trabalho é tão importante quanto o outro, e esse trabalho será igualmente recompensado tanto quanto o outro, se ele não estiver segurando as cordas, aquele que desce no fundo do poço, para pregar o evangelho, para colocar o óleo nas feridas, ele não pode fazer isso. Por isso Deus vai abençoar tanto aqueles que estão fazendo, quanto aqueles que estão contribuindo para a obra do evangelho. Vamos nos